Organizei a festa de aniversário da minha filha de 5 anos. Toda a família confirmou presença, mas nenhum deles apareceu. Uma semana depois, minha mãe mandou mensagem pedindo $1.800 para o noivado da minha prima. Eu mandei $1 e escrevi: "A gente passa." 2 dias depois, meu pai chegou com um policial na porta. Eu nunca imaginei que minha vida viraria de cabeça para baixo por causa de um aniversário infantil e $1. Tudo mudou há algumas semanas. Minha filha, Lily, estava fazendo 5 anos. 5 anos. Para ela, era o evento mais importante do mundo. Ela falava sobre a festa há meses, planejava cada detalhe comigo, escolheu o tema de princesas, as cores, até o sabor do bolo. Eu queria que fosse especial para ela. Como mãe solo, sei que nem sempre consigo dar tudo o que gostaria, mas naquele aniversário, eu estava determinada a fazer acontecer. Economizei durante meses. Trabalhei horas extras. Comprei decorações, contratei uma pessoa para pintar rostinhos, encomendei um bolo lindo de 3 andares com uma torre de castelo no topo. A casa ficou transformada num verdadeiro conto de fadas. Eu mesma fiz quase tudo. Passei noites acordada fazendo laços, montando centros de mesa, preparando sacolinhas de lembrancinhas. Foi exaustivo, mas cada vez que via o sorriso da minha filha, valia cada segundo de sono perdido. Convidei toda a família. E não foi um convite de última hora, não. Mandei os convites com 1 mês de antecedência. Minha mãe, meu pai, minhas 2 irmãs, meu irmão, minha prima e o noivo dela, meus tios, minha avó. Até convidei alguns primos mais distantes. Todos confirmaram presença. Todos. Minha mãe até comentou no grupo da família que estava animada, que ia levar um presente especial para a netinha. Minha irmã disse que não perdia por nada. Até meu pai, que normalmente é mais distante, confirmou que estaria lá. No dia da festa, acordei às 6 da manhã. Tinha muita coisa para fazer ainda. Terminei a decoração, arrumei as mesas, organizei os doces, preparei os salgadinhos. Lily acordou às 7h30, já pulando de animação. Ela colocou o vestido de princesa que eu tinha comprado e ficou girando pela sala, perguntando a cada 5 minutos que horas os convidados iam chegar. A festa estava marcada para começar às 2 da tarde. 12h30 eu já estava com tudo pronto. A casa estava impecável. Lily estava linda. Eu tinha até me arrumado, colocado um vestido bonito, feito maquiagem. Estava me sentindo bem, orgulhosa do que tinha conseguido preparar. 2 da tarde chegaram. Ninguém apareceu. Pensei que talvez estivessem atrasados. Trânsito, sabe como é? 2h15, nada. 2h30, na dica de nada. Comecei a mandar mensagens no grupo da família. Nenhuma resposta. Liguei para minha mãe, caiu na caixa postal. Liguei para minhas irmãs, mesma coisa. Meu pai não atendeu. Lily começou a perguntar onde estavam a vovó, o vovô, as titias. Eu disse que estavam chegando, que devia ter acontecido algum imprevisto. 3 da tarde, 3h30, 4 horas. A essa altura, minha filha já estava com os olhos marejados, tentando segurar as lágrimas. Ela ficava olhando para a porta, esperando alguém entrar. Eu tentei animar o ambiente. Coloquei música, brinquei com ela. Fizemos algumas atividades que eu tinha planejado. Mas dava para ver no rostinho dela que estava tudo errado. Aquela não era a festa que ela tinha sonhado. 5 horas da tarde, eu finalmente aceitei que ninguém viria. Lily desabou em lágrimas. Perguntou se tinha feito alguma coisa errada, se era por isso que ninguém tinha vindo. Meu coração partiu em 1000 pedaços. Segurei minha filha no colo, chorando junto com ela, dizendo que não era culpa dela, que as pessoas às vezes tinham problemas e não conseguiam avisar. Mas por dentro, eu estava fervendo de raiva e dor. Ela chorou até ficar exausta e dormir no meu colo, ainda de vestido de princesa, com a maquiagem borrada pelas lágrimas. Deitei ela na cama, tirei aquele vestido e então voltei para a sala. Olhei para toda aquela decoração linda, o bolo intocado, os salgadinhos que ninguém comeu, os doces que ninguém provou. Sentei no chão e chorei. Chorei pela minha filha. Chorei pela humilhação. Chorei por todas as vezes que eu estive lá para essa família e eles simplesmente não apareceram quando eu mais precisava. Durante a noite toda, nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nenhuma explicação, nada. Era como se nós não existíssemos. No dia seguinte, segunda-feira, tentei me manter ocupada com o trabalho e cuidar da Lily, que ainda estava visivelmente triste. Ela perguntou de novo sobre a festa, e eu não sabia o que responder. Terça, quarta, quinta-feira passaram. Silêncio total da família. Eu não mandei mensagem. Estava esperando que alguém tivesse a decência de dar uma explicação, pedir desculpas, qualquer coisa. Mas nada veio. Na sexta-feira, exatamente uma semana depois do aniversário, meu celular tocou. Uma mensagem da minha mãe.
Senti meu coração acelerar. Finalmente pensei. Finalmente vão explicar o que aconteceu, pedir desculpas. Abri a mensagem. Não tinha nenhum pedido de desculpas. Nenhuma menção ao aniversário da minha filha. A mensagem dizia o seguinte: ela estava organizando uma festa de noivado linda para minha prima e precisava de ajuda com os custos. O valor que ela estava pedindo era de $1.800. Ela dizia que já tinha conversado com minhas irmãs e meu irmão, e todos iam contribuir, e que esperava que eu também fizesse minha parte, já que família precisa se apoiar. Eu li aquela mensagem umas 10 vezes. Não podia acreditar. Eles ignoraram completamente o aniversário da minha filha. Não deram uma satisfação. Não pediram desculpas. E agora estavam me pedindo quase $2.000 para uma festa. A audácia era impressionante. Fiquei olhando para o celular por uns 20 minutos, decidindo o que fazer. Parte de mim queria escrever um textão, desabafar tudo o que estava sentindo, jogar na cara deles o quanto me magoaram. Mas então pensei em algo melhor. Algo que falaria mais alto do que qualquer palavra. Abri o aplicativo do banco, fiz uma transferência de $1 para minha mãe e escrevi: a gente passa. Pronto. Simples assim. Enviei o comprovante no grupo da família. O caos foi instantâneo. Em menos de 5 minutos, meu celular começou a explodir com mensagens. Minha mãe perguntando se eu estava de brincadeira. Minhas irmãs dizendo que eu estava sendo ridícula. Meu irmão mandou uma mensagem dizendo que eu estava exagerando. Minha prima me xingou, chamou de invejosa, disse que eu sempre tive ciúmes dela. Eu não respondi nada. Apenas silenciei o grupo e segui com o meu dia. A sensação era estranha. Por um lado, sentia um alívio. Por outro, uma tristeza profunda. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu tinha colocado um limite. No sábado de manhã, minha mãe me ligou umas 15 vezes. Não atendi. Ela mandou mensagens dizendo que precisávamos conversar, que eu estava sendo imatura, que família era para sempre e que eu não podia simplesmente virar as costas assim. A ironia era tão grande que quase dava vontade de rir. À tarde, ela postou uma mensagem no grupo da família, mas não direcionada a mim especificamente. Era uma daquelas indiretas clássicas sobre pessoas rancorosas, sobre como alguns membros da família não sabem perdoar, sobre como a inveja destrói relacionamentos. Minha prima comentou concordando, dizendo que algumas pessoas não suportam ver a felicidade dos outros. Minha irmã mais nova mandou uma mensagem privada. Ela foi um pouco mais sutil, dizendo que entendia que eu estava chateada com o aniversário, mas que as coisas acontecem, as pessoas têm imprevistos, e que eu não deveria misturar uma coisa com a outra. Respondi perguntando qual tinha sido o imprevisto que impediu 17 pessoas de aparecerem ou ao menos mandarem uma mensagem. Ela visualizou e não respondeu. Domingo foi tranquilo. Passei o dia com minha filha, fizemos um piquenique no parque, comemos bolo de aniversário atrasado, só nós duas. Lily estava mais animada, e aquilo me deu forças. Segunda-feira de manhã, eu estava trabalhando em casa quando a campainha tocou. Eram 9 horas. Fui até a porta e quase tive um ataque cardíaco quando vi meu pai na companhia de um policial. Meu primeiro pensamento foi que tinha acontecido algo grave, uma emergência familiar. Mas a expressão do meu pai não era de preocupação, era de raiva. Abri a porta, confusa, e o policial pediu para entrar. Meu pai disse que tinha registrado uma queixa porque eu tinha ameaçado minha mãe. Fiquei completamente perdida. Ameaçado? Como assim ameaçado? O policial me explicou que meu pai havia alegado que eu tinha feito uma transferência bancária com uma mensagem ameaçadora e que isso havia causado sofrimento psicológico para minha mãe, que estava com medo de mim. Eu não sabia se ria ou chorava. Era tão absurdo que parecia piada. Pedi licença, fui buscar meu celular e mostrei ao policial toda a conversa. Mostrei o convite do aniversário, as confirmações de presença, mostrei que no dia da festa ninguém apareceu e ninguém deu explicação. Mostrei a mensagem da minha mãe pedindo $1.800. Mostrei minha resposta com a transferência de $1 e a frase: a gente passa. O policial leu tudo. Olhou para mim, olhou para meu pai e suspirou. Disse que aquilo não era caso de polícia, que não havia nenhuma ameaça ali, apenas uma resposta sarcástica a um pedido. Ele olhou para meu pai e disse que fazer denúncia falsa era crime, e que ele poderia ter problemas sérios se continuasse com aquilo. Meu pai ficou vermelho. Começou a dizer que eu tinha desrespeitado minha mãe, que a resposta foi ofensiva, que eu deveria ter vergonha. O policial cortou ele. Disse que questões familiares deveriam ser resolvidas em família, não com a polícia, e que ele estava indo embora. Antes de sair, me disse baixinho que eu estava no meu direito de me defender, e que ele lamentava eu estar passando por isso. Quando o policial saiu, meu pai ficou na porta me olhando com uma raiva que eu nunca tinha visto antes. Disse que eu tinha humilhado a família,
que eu era uma pessoa horrível, que minha filha ia crescer sem valores por minha culpa. Aquilo foi a gota d'água. Pedi para ele sair da minha casa e não voltar mais. Ele saiu batendo a porta. Sentei no sofá, tremendo. Não era medo, era uma mistura de raiva, tristeza e choque. Eles tinham ido tão longe a ponto de envolver a polícia? Por causa de $1 e uma frase irônica? Nas horas seguintes, o grupo da família explodiu de novo. Minha mãe postou uma longa mensagem sobre como havia sido atacada pela própria filha, sobre como eu tinha humilhado ela na frente de toda a família, sobre como ela e meu pai tinham sido obrigados a procurar ajuda legal porque estavam com medo. Era tudo tão distorcido, tão manipulado, que nem parecia a mesma situação. Minhas irmãs comentaram apoiando minha mãe. Minha prima disse que eu era uma pessoa tóxica e que estava feliz por eu não ir estar no noivado dela. Até alguns tios que eu mal conhecia entraram na conversa, dizendo que respeito aos pais é sagrado. Eu saí do grupo, bloqueei todo mundo, precisava de paz para pensar no que fazer. Passei os dias seguintes em modo automático. Trabalhava, cuidava da minha filha, mas minha cabeça estava a mil. Comecei a refletir sobre toda a minha história com essa família. E foi aí que eu percebi um padrão que sempre esteve ali, mas que eu nunca tinha realmente enxergado. Comecei a revisar mensagens antigas, e-mails, anotações. Fui voltando no tempo, pegando provas de todas as vezes que eu tinha ajudado financeiramente. Transferências bancárias, comprovantes, conversas onde eu oferecia ajuda ou era solicitada a ajudar. Era assustador. Nos últimos 5 anos, eu tinha emprestado mais de $25 mil para vários membros da família. E adivinha quanto eu tinha recebido de volta? 0. Nada. Nem um centavo. Encontrei mensagens onde minha mãe se gabava em conversas com minhas irmãs sobre como era fácil conseguir dinheiro comigo, sobre como eu nunca recusava ajudar. Tinha uma conversa específica onde ela dizia que ia usar o dinheiro que eu tinha mandado para a suposta emergência médica da minha avó para, na verdade, pagar a entrada do carro novo da minha irmã. Isso me destruiu. Não era só sobre me usar financeiramente. Era sobre mentir, manipular, me tratar como uma idiota que eles podiam enganar à vontade. E o pior, eles nunca tiveram nenhum remorso. Nas conversas ficava claro que eles achavam que era meu dever ajudar, que eu tinha mais condição financeira. Então era obrigação minha bancar as coisas. Juntei tudo. Imprimi, organizei, criei uma pasta com todas as evidências. Não sabia ainda o que faria com aquilo, mas queria ter tudo documentado. Enquanto isso, eles começaram uma campanha nas redes sociais. Minha mãe postou uma mensagem vaga sobre filhos ingratos, sobre como ela tinha se sacrificado a vida toda para criar os filhos e agora era abandonada na velhice. Minha prima postou algo sobre pessoas invejosas que não conseguem se alegrar com o sucesso alheio. Minha irmã mais velha compartilhou um artigo sobre como a sociedade moderna está destruindo os valores familiares. Amigos em comum começaram a me mandar mensagens, perguntando se estava tudo bem, dizendo que tinham visto as postagens da minha família. Alguns tomaram meu lado sem nem saber da história toda, o que foi reconfortante. Outros foram mais neutros, dizendo que problemas familiares são complicados. Mas o que realmente me deixou alerta foi quando percebi que eles estavam tentando chegar na minha filha. Minha mãe mandou uma mensagem direto para Lily, através de um tablet velho que ela usava para joguinhos. A mensagem dizia que a vovó estava com saudades, que queria ver a netinha, que podia buscá-la para passar o fim de semana na casa dela. Aquilo foi a linha vermelha. Mexer comigo era uma coisa, mas tentar manipular minha filha de 5 anos, passar por cima de mim como mãe, era algo que eu não ia tolerar de jeito nenhum. Na quarta-feira seguinte, marquei uma consulta com um advogado. Expliquei toda a situação. Mostrei as provas das manipulações financeiras, mostrei as mensagens tentando contato direto com minha filha sem meu consentimento, mostrei o boletim de ocorrência falso que meu pai tinha tentado fazer. O advogado me orientou a documentar tudo, a cortar completamente o acesso deles à minha filha até que a situação se resolvesse, e me aconselhou a considerar medidas legais se eles continuassem com as tentativas de contato não autorizadas. Ele também mencionou que eu poderia processar por difamação, pelas postagens nas redes sociais e pelos comentários que estavam fazendo sobre mim. Saí do escritório dele com um plano. Não era sobre vingança, era sobre proteção. Proteger minha filha, proteger minha paz e deixar claro que eu não seria mais capacho de ninguém. Bloqueei todos os meios de comunicação entre eles e minha filha. Mudei as senhas de tudo. Tirei o tablet dela de uso temporariamente para ter certeza de que ninguém conseguiria mandar mensagem. Informei à escola que apenas eu estava autorizada a buscar minha filha e que se qualquer membro da minha família aparecesse por lá, deveriam me ligar imediatamente e não entregar a criança. Enviei um e-mail formal para minha mãe, com cópia para todos os outros membros da família, estabelecendo limites claros. Disse que não aceitaria mais contato não solicitado
que qualquer tentativa de se comunicar com minha filha sem minha autorização seria tratada como assédio, e que se continuassem com as difamações públicas eu tomaria medidas legais. A resposta foi exatamente o que eu esperava. Minha mãe me acusou de estar sequestrando a neta dela. Disse que ia procurar seus direitos de avó, que eu era uma mãe terrível por afastar a criança da família. Meu pai mandou uma mensagem dizendo que eu ia me arrepender, que família é sangue e que eu não podia simplesmente apagar eles da minha vida. Mas dessa vez, eu estava preparada. Cada mensagem ameaçadora, cada comentário agressivo, cada tentativa de manipulação, eu documentava e enviava para meu advogado. Estava construindo um caso sólido. O noivado da minha prima aconteceu 2 semanas depois. Pelo que soube através de conhecidos em comum, foi uma festa enorme, bem cara, com mais de 200 convidados. Minha mãe postou dezenas de fotos nas redes sociais, todas com legendas sobre família unida, sobre amor, sobre celebração. Em nenhuma foto aparecia eu ou minha filha, óbvio. Mas também não havia nenhuma menção à nossa ausência. Era como se nós nunca tivéssemos existido. Mas o mais interessante foi o que aconteceu depois da festa. Minhas irmãs começaram a reclamar nas conversas que minha mãe tinha cobrado a contribuição financeira delas muito mais alto do que o combinado. Minha irmã mais nova teve que pagar $4.000, o dobro do que tinha sido pedido inicialmente. Quando questionou, minha mãe disse que era porque eu não tinha contribuído. Então os outros tinham que compensar. A conta não fechava. Se cada um dos 4 irmãos ia pagar $1.800, daria $7.200. Como agora estavam pagando $4.000 cada um, dava $16.000 só da parte deles, sem contar o que outros familiares contribuíram. Para onde estava indo todo esse dinheiro? Descobri a resposta algumas semanas depois, quando minha prima postou fotos da lua de mel dela nas Maldivas. Viagem que, segundo ela mesma comentou, foi um presente dos tios. Ou seja, minha mãe usou o dinheiro que meus irmãos deram para a festa para bancar a viagem do casal. E nenhum dos meus irmãos sabia disso. Pensei em contar para eles, mas decidi que não era meu problema. Eles tinham feito a escolha deles quando me abandonaram no aniversário da minha filha. Agora que lidassem com as consequências de continuar alimentando aquele sistema tóxico. Enquanto isso, minha vida estava ficando mais leve. Sem precisar estar constantemente disponível para emergências familiares fabricadas, sem precisar gastar dinheiro que eu não tinha sobrando para bancar festas e caprichos dos outros, eu finalmente estava conseguindo focar em mim e na minha filha. Fizemos uma viagem simples para a praia só nós duas. Lily se divertiu mais naqueles 3 dias do que eu tinha visto em meses. Ela perguntou sobre a família algumas vezes no início, mas quando expliquei de um jeito que ela pudesse entender, que às vezes as pessoas não tratam a gente bem e a gente precisa se afastar para ficar feliz, ela pareceu aceitar numa boa. 2 meses depois do episódio do noivado, recebi uma ligação de um número desconhecido. Normalmente eu não atenderia, mas alguma coisa me fez aceitar a ligação. Era minha irmã mais nova. Ela estava chorando. Disse que tinha descoberto tudo sobre as manipulações da minha mãe, sobre o dinheiro desviado, sobre as mentiras. Disse que tinha tentado confrontar nossa mãe e acabou sendo expulsa de casa, que agora a família tinha virado contra ela também, acusando-a de ser traidora. Parte de mim sentiu pena, mas a parte maior, a parte que tinha sido machucada e usado durante anos, não sentiu nada. Disse para ela que lamentava pelo que estava passando, mas que eu não podia ajudar, que ela tinha feito suas escolhas assim como eu fiz as minhas, e que agora precisava lidar com as consequências. Ela implorou. Disse que não tinha para onde ir, que precisava de dinheiro emprestado para alugar um lugar. Disse que era diferente dela pedir para mim, porque ela era minha irmã de verdade, não como os outros que só me usavam. Eu desliguei o telefone. Bloqueei o número, porque não era diferente. Era exatamente a mesma coisa, e eu não ia cair nessa de novo. Os meses seguintes foram de reconstrução. Comecei terapia, porque percebi que precisava trabalhar muitas coisas. Anos de ser usada, de achar que meu valor estava em quanto eu podia dar aos outros, de acreditar que amor familiar era incondicional quando na verdade tinha um preço bem específico. Minha filha começou a fazer aulas de dança, algo que ela sempre quis, mas eu nunca tinha conseguido pagar porque estava sempre mandando dinheiro para algum parente. Reformei o quarto dela, comprei livros novos, comecei a guardar dinheiro para a faculdade dela no futuro. E sabe o que mais? Fiz amigos de verdade. Pessoas que se importavam comigo, que apareciam quando eu precisava, que não mediam nosso relacionamento enquanto eu podia oferecer financeiramente. Criei uma rede de apoio real, baseada em reciprocidade e respeito mútuo. 6 meses depois, descobri através de uma conhecida que minha mãe estava tentando processar meus irmãos pelo dinheiro do noivado,
alegando que eles tinham concordado em dar aquela quantia como presente para a prima, e agora estavam querendo de volta. A hipocrisia era tanta que chegava a ser cômica. Também soube que meu pai tinha perdido uma quantidade considerável de dinheiro em apostas, e que tinha tentado pegar empréstimo usando o nome da minha mãe sem ela saber. A casa perfeita, a família perfeita que eles tanto faziam questão de mostrar nas redes sociais estava desmoronando. E não era por minha causa. Era porque a fundação sempre foi podre. E, eventualmente, tudo que é construído em mentiras e manipulação acaba caindo. Minha prima se separou do marido 8 meses depois do casamento. Descobriu que ele tinha outra família em outro estado. O noivado caro, a festa luxuosa, a lua de mel nas Maldivas, tudo bancado com dinheiro extorquido da família. E no final não significou nada. Eu poderia dizer que senti satisfação com isso tudo. Mas a verdade é que eu só senti vazio. Não era sobre eles se darem mal. Era sobre como toda aquela dinâmica tóxica acabou destruindo eles mesmos. E eu tinha conseguido sair antes de ser destruída junto. Hoje, 1 ano depois daquele aniversário desastroso, minha vida é completamente diferente. Lily acabou de fazer 6 anos, e fizemos uma festa pequena mais linda com os amiguinhos da escola dela e algumas amigas minhas que se tornaram família de verdade. A casa estava cheia de risadas, de amor genuíno, de pessoas que realmente se importavam. Ainda recebo mensagens ocasionais de membros da família. Algumas são tentativas de reconciliação que soam mais como tentativas de ter acesso ao meu dinheiro de novo. Outras são ataques diretos, me culpando pela destruição da família. Eu não respondo nenhuma. Aprendi que algumas pessoas nunca vão admitir que erraram, nunca vão pedir desculpas de verdade, nunca vão mudar. E está tudo bem, porque eu não preciso do reconhecimento deles para seguir em frente. Não preciso que eles admitam o que fizeram para eu ter paz. A paz veio quando eu decidi que meu bem-estar e o da minha filha eram mais importantes do que manter uma fachada de família unida que nunca existiu de verdade. Aquele $1 que eu mandei não foi mesquinharia, foi a compra da minha liberdade. Foi o preço da minha dignidade de volta. Foi o valor exato que eu estava disposta a investir em pessoas que nunca investiram em mim. E sabe o mais engraçado? Até hoje tenho o comprovante daquela transferência salvo no celular. $1 e a mensagem "a gente passa". É meu lembrete de que eu posso dizer não, de que eu mereço respeito, de que família de verdade não é sobre sangue, é sobre quem fica quando as coisas ficam difíceis. Lily às vezes pergunta sobre os avós, sobre as tias. Eu digo a verdade de um jeito adequado para a idade dela, que às vezes as pessoas não sabem como amar direito e que tudo bem a gente escolher estar perto de quem nos faz feliz. Ela parece entender. E o mais importante, ela está crescendo vendo um exemplo de alguém que não aceita ser maltratada, que coloca limites, que valoriza a própria paz. Se tem algo que aprendi com tudo isso, é que às vezes a vingança silenciosa é simplesmente viver bem. É construir uma vida bonita longe de quem te fazia mal. É provar, principalmente para si mesmo, que você não precisa deles para ser feliz. É fechar a porta para a toxicidade e abrir janelas para relacionamentos saudáveis. Não posso dizer que não tenho cicatrizes. Tenho. Algumas feridas ainda doem quando eu paro para pensar, mas elas estão curando. E eu estou me tornando uma versão mais forte, mais consciente, mais inteira de mim mesma. Então sim, mandei $1 quando me pediram 1.800. E se pudesse voltar no tempo, faria exatamente a mesma coisa, porque aquele gesto minúsculo foi na verdade gigantesco. Foi o momento em que eu escolhi a mim mesma. Foi quando eu finalmente entendi que não sou um banco, não sou uma conveniência, não sou um recurso a ser explorado. Sou uma mãe fazendo o melhor que pode. Sou uma mulher que merece respeito. Sou uma pessoa com valor que vai muito além do que posso oferecer financeiramente. E qualquer um que não consiga ver isso, não merece um lugar na minha vida, seja família ou não. A porta está fechada, não trancada, porque isso exigiria que eu ainda gastasse energia pensando neles. Apenas fechada, gentilmente, definitivamente. E do outro lado dessa porta, eu construí um jardim. Um lugar onde só entram pessoas que regam flores, não que plantam espinhos. Um lugar onde amor é verbo, não substantivo. Um lugar onde família é quem escolhe ficar, não quem é obrigado por sangue. E nesse jardim, eu e minha filha estamos florescendo. E você? Se estivesse no lugar dela, o que faria diferente? Deixe seu comentário.